Olá pessoal, eu continuo acreditando que estejamos vencendo em Cristo Jesus. Deixa eu apresentar pelo menos alguns pontos, né, para referência, para o crescimento, né, tanto pessoal como que também, por que não dizer, ministerial também, né? A respeito do congregar, né, se devo frequentar a igreja ou não, se a Bíblia aponta para isso, bom, vamos apontar alguns pontos lógicos, né? Não se tem como conhecer a Cristo se não for através de Deus. Deus, o soberano, o justo, o divino, o criador, não tem como. É Deus que vai apresentar Jesus ao homem, né? E é Jesus, o Cristo, o Filho de Deus, que vai apresentar a Deus, né? Então não tem intermediação, né? Você encontra a divindade, você encontra o santo, né? O justo, através de Cristo, né? Então Cristo, segundo a proposta de João e também Mateus 11, né, João 6, um pouco de João 4, para se achegar a Cristo é somente através de Deus, e Deus, para se aproximar do homem, vai ser através de Cristo. Tá? E esse Cristo, ele é o que vem em forma humana, né, que morre, né, que é sepultado, que ressuscita, né, e que está vivo, né? Então essa é a mensagem principal, né, de uma pregação, né, de uma congregação, né, de um culto, né? Então a necessidade de congregar é para nós nos identificarmos nisso, né, para que através da palavra de Deus, que é feita, né, em forma de sermão ou feito de uma maneira de estudo bíblico, um tipo de didática, ela é feita na pregação da palavra, né? E essa pregação da palavra, ela vai, numa linha de raciocínio mais justa, ela terá mais numa congregação, né? No ato de congregar, no ato de se reunir. Então, um dos primeiros pontos, ou o principal ponto, né, de como estar na igreja correta, é esse modelo de pregação, né, de Cristo, né, Cristo como o divino, como o Deus, né, que morreu, foi sepultado, né, e ressuscitou. E essa obra, esse feito de Cristo, faz parte do nosso processo, né, das misericórdias de Deus e da graça, né? Nós estávamos totalmente a caminho da condenação por causa do pecado, ser o salário dele a morte, e através de Cristo, né, que é revelado a graça de Deus, que nós temos o céu, né? Essa é a mensagem principal, né, para uma congregação, para uma igreja, né? Agora, alguns pontos físicos, né? Esse é o ponto principal. Abaixo disso, o ideal é uma igreja próximo da casa, né? Porque não é sempre que nós podemos estar pegando um ônibus, pegando algum tipo de táxi ou algum tipo de carona, enfim. Então, quanto mais próximo possível, né, da sua casa, é melhor, né? Por causa da comodidade, tudo. Né? Mas de fato, nós seres humanos, nós gostamos de estar no lugar que sintamos bem, né? Que sintamos acomodados, apesar de esse não ser o foco da palavra congregar, né? Em relação ao conhecimento, ao reconhecimento do que precisamos de Cristo através da palavra. Mas o ser humano, ele gosta de ficar acomodado, gosta de se sentir bem. Então, a congregação aonde você está indo, o legal é que você se sinta bem, né? Então, o foco é a mensagem, depois o mais próximo da sua casa e aonde você se sente bem, onde você é bem tratado, onde o pastor pastoreia mesmo, dirige mesmo, aponta o caminho mesmo, né? Ajuda numa vida conjugal, numa vida pessoal, profissional, né? Esses requisitos, eles não estão acima da mensagem, mas colaboram como complemento de estar congregando ali, né? Então, esses pontos devem ser considerados sim,
né, para encontrar ou estar numa congregação, numa comunidade, numa igreja, de acordo com esses ajustes pessoais ao qual nós procuramos. Igreja perfeita é difícil, você não vai encontrar, né? Eu acho que é muito forte eu falar que é impossível, né? Apesar de ter essa probabilidade, né? Todas as igrejas têm defeitos. Você vai encontrar defeito no púlpito, você vai encontrar defeito no piso, na cadeira, na cozinha, a maneira de tratar, a maneira de desenvolvimento dos ministérios, ou desenvolvimento pessoal, ou a colocação errada do pastor, ou a colocação errada se é que existe, né, o vice ali, né, o vice-pastor, enfim, dos colaboradores que estão próximos do pastor. Esses defeitos todas as igrejas terão. Então a base é a administração da palavra. E depois disso, fique próximo da sua casa e que você se sinta bem. Mas quando você estiver olhando para o foco daquela comunidade, é a administração da palavra. Porque todas as igrejas, você vai encontrar o corte de cabelo do pastor que não está legal naquele dia, a gravata que não ficou legal, o sapato que não combinou com a camisa, enfim. A administração da palavra está acima de tudo isso, né? O impacto, né, através do Espírito Santo, que revela a onisciência de Deus, ela está acima disso. A transformação de vida está acima disso. Então, numa comunidade que tem esses defeitos, mas que você se ajusta ao ponto, né, que esse entendimento se revele a todos, né, que a importância é a administração da palavra. Claro que nós não estamos submissos a tratamento desigual, ser desrespeitado, isso não. O ideal é que tenha um equilíbrio, não bater de frente, não se rebelar, mas que tenha-se o equilíbrio para os ajustes, né, ali na comunidade. E o coletivo é o principal assunto da congregação, da comunidade, né, da igreja. Né? O ministério ele não vamos dizer assim, individual, né, quando se trata de igreja. Ela é individual quando se trata de dons, quando se trata de tratamento do Espírito Santo, mas a aplicação dela é sempre em congregação. Não tem outra iniciativa bíblica apontando outro caminho. Não tem. A aplicação do desenvolvimento ministerial é numa congregação. A Bíblia influencia. Falando de Bíblia, deixa eu ver se eu acho alguns versículos aqui. Paulo escreve algumas cartas, né? E essas cartas elas são divididas em assuntos para preservar o fácil estudo da Bíblia, né? Não é contextual para principal, né, procura, mas ajuda, né? Então Paulo escreve algumas cartas pastorais, que vai ser 1ª e 2ª Timóteo, Tito também. Tiago, apesar de não ser praticamente uma carta, mas ela é um pouco pastoral, né? Mas as duas cartas a Timóteo e a Tito, né, o complemento ali de Tiago, elas são bem pastorais. Mas se tratando disso, primeira carta a Timóteo, capítulo 1, primeira carta a Timóteo, capítulo 4, olha o versículo 15. Medita estas coisas, ocupa-te nelas, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. O último versículo do capítulo 4. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nestas coisas, porque fazendo isto, te salvarás, tanto a ti mesmo, quanto aos que te ouvem. Então, há um incentivo para congregar, né? Deixa eu ver se eu acho aqui, em Judas, né? Livro de Judas, né? O capítulo, deixa eu ver se eu acho aqui, Judas capítulo 1, deixa eu ver o versículo 20. Mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo.
Então, a Bíblia, né, eu estou apontando só alguns versículos aqui que não é o foco, né, o estudo em síntese, né, mas a Bíblia ela incentiva para o congregar, né, ela incentiva, ela dá os passos, sem contar que Hebreus 10, 25, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai se aproximando aquele dia. Então, o costume de congregar, ele faz parte do cristão, né? Agora, a ministração da palavra, ela é o principal, né? O assunto de transformador, de impacto, né? No que se diz respeito ao moral do ser humano. Então fica aí essas, não sei se é considerado dica, né? Mas ficou aí alguns passos para se manter em uma comunidade, em uma congregação. Ficar em casa não é legal. Não é legal. A Bíblia não incentiva para isso. Apesar que tem alguns pontos de particularidade com Deus, né, de ficar não isolado, mas no seu particular, né, com a sua consciência, mas toda a aplicação e o desenvolvimento dos ministérios e até o desenvolvimento no que diz respeito a tratamento de Deus, todos são feitos em comunidade. Todo o assunto bíblico em relação à aplicação e desenvolvimento ministerial ou até pessoal, ela é feita em comunidade, ela é feita em congregação. Procure uma igreja, procure. Tem esses requisitos que eu passei para vocês aqui, leve em consideração, não são os principais, o principal é o primeiro, né? O restante não é tanto o principal, mas procure uma igreja. Nós temos que congregar, tá ok? Fica na paz e tchau.